Salve, 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 meus queridos. Alô, você, querido estudante de história, amante da história, apaixonado pela história assim como eu. Forte abraço para você. Espero que tudo esteja bem, não só com você, mas com os familiares também. Estamos aqui para mais uma aula de história. Vocês daí e eu daqui, para juntos interagirmos, né, nessa química importante que nós temos ao falarmos da história, darmos sequência, na verdade, a uma aula que nós já iniciamos dias atrás sobre a Revolução Francesa. O que é que nós vimos na aula um? O que é que nós vimos na aula 2? Desde a França pré-revolucionária, os conceitos básicos, a importância desse movimento, o que é que ele significou, em que impactou, o contexto sociopolítico econômico da Europa naquele momento, ou seja, no final do século XVIII. Nós já percorremos um bom caminho, como que o processo revolucionário se inicia, se desenrola, e a gente chegou num ponto exatamente que o rei Luís XVI, junto com a rainha Maria Antonieta, tinham tentado fugir para a Áustria, país vizinho, em que inclusive o sogro do Luís XVI era o monarca naquele momento, tentando, Luís XVI, organizar uma contraofensiva, não é? Que fizesse frente ao movimento revolucionário, capaz de lhe restabelecer os poderes absolutistas que ele já tinha perdido desde que a Bastilha tombou em 14 de julho de 1789. O rei agora volta para Paris depois dessa frustrada tentativa de fuga. Agora permanece provisoriamente no trono, mas numa condição super subalterna, ainda mais subalterna, né? Sem poder algum, meramente por uma questão formal, de tradição, há um embate dentro do seio revolucionário, ficam mais evidentes as divisões envolvendo os girondinos e os jacobinos, ou seja, envolvendo a esquerda e a direita. Eu acho que você lembra quando nós especificamos aqui as diferenças, a origem desse termo, politicamente falando, né, o que pensava a Gironda, o que pensava os jacobinos, por que são chamados de direita, de esquerda, e por que usamos esses termos politicamente falando até hoje. Na última aula a gente fez uma breve explanação sobre isso. Por que, que essas diferenças entre esses dois partidos ou segmentos políticos estão ainda mais aflorados, evidentes, assim, de forma bem discordante? Porque agora os girondinos querem manter, lembrem que eles são conservadores, eles são da direita, não é? Eles querem manter a coisa como está, sem grandes mudanças significativas, não é? E eles querem manter o rei no trono, simbolicamente, não é? Sendo que eles, essa alta burguesia, é quem governa, quem dá as cartas, o rei está ali, mas é mesmo que não estivesse, porém, simbolicamente, permanece reinando. Os jacobinos não, eles querem umas mudanças mais profundas, radicais. Eles querem a saída imediata, não a saída do rei, eles querem a execução, a morte, a pena capital, a guilhotina, certo? Para o rei, como crime de traição e, consequentemente, mudanças mais radicais no processo revolucionário. Há esse embate, sim. E como eu falei também na aula passada, há uma coalizão externa formada por Áustria, Prússia, Rússia. Esses países são absolutistas e eles estão temerosos de que o movimento revolucionário na França se expanda, saia para outros países, venha para suas nações e ameacem seus poderes e aconteça com eles o que está acontecendo com Luís XVI. Então, eles formam uma aliança para tentar invadir a França e para tentar meio que acabar com esse processo revolucionário como uma forma de autopreservação, não é? A Gironda não lida bem com esse movimento, apesar de algumas vitórias ali capitaneadas pelo jovem general corso Napoleão Bonaparte, né? Falaremos bastante sobre esse cara.
a Gironda não está obtendo o sucesso que se pretendia ter, então abre espaço exatamente para os jacobinos assumirem, iniciarem um processo que vai ser chamado de a Era do Terror. Por que a Era do Terror? Vou explicar a aula de hoje. Vem comigo, depois de todo esse preâmbulo, depois de toda essa introdução, essa explanação aí inicial, agora a gente se sente situado, não é? Nos sentimos integrados a tudo que a gente já discutiu, a tudo aquilo que nós estamos, não é? Falando agora, para poder darmos sequência a esse tema e falarmos sobre os acontecimentos que virão ali, principalmente a partir de 1792, 1793. Vamos compartilhar a tela, abrindo espaço aqui para que vocês visualizem o nosso material, né? Que, aliás, está aqui e agora, aí na tela, você podendo visualizar de forma ampla aí o nosso material. A decapitação do rei, né? A guilhotinagem aí do rei, porque naquela batalha ali de narrativas, os jacobinos acabam sagrando-se vitoriosos no debate e acabam impondo a pena capital ao rei Luís XVI, que morre frente à sua própria população, aos seus próprios súditos, decapitado na guilhotina. E aí se inicia o processo, como já falei, né? Que a gente vai chamar de a Era do Terror. Mas vamos lá. Primeiro, em 1792, a Convenção Nacional. Processo esse capitaneado pela Gironda, pela direita, pelos ortodoxos, pelos conservadores, tá certo? Olha aí, Luís XVI é guilhotinado, a primeira coalizão contra a França, formada por Áustria, Prússia, Rússia, não está aí, mas ela estava incluída também, Espanha, Holanda, Inglaterra, países absolutistas. Muito embora a Inglaterra não fosse mais absolutista, é bom lembrar, ela já tinha 100 anos antes passado por esse processo de ascensão da burguesia, são as revoluções inglesas, mas ela está nessa coalizão porque era inimiga da França, era rival da França, tinha interesse de ver os franceses também derrotados, né? Por isso entra nessa coalizão. Aí, diante de todos esses acontecimentos, conforme já expliquei, inclusive hoje, nós temos a ascensão dos jacobinos. Aí é o radicalismo. Aí é a era do terror. Olha só o que os jacobinos vão implementar em termos de mudança. Uma nova constituição para a França, e as mudanças são impactantes. É um governo de esquerda, é um governo radical, é um governo de transformação, é um governo realmente com muitas mudanças. Está aí, ó, sufrágio universal. Antes o voto era censitário, por cabeça, por classe, por estado. Agora o voto é universal, ou seja, independentemente da condição social e econômica do indivíduo. Fim da escravidão nas colônias, é aí que surge o Haiti na parada. Nós vamos ter anos depois a Revolução Haitiana, que era uma colônia francesa na América, né? E quando os jacobinos saem do poder, que há uma tentativa, na verdade, não é bem uma tentativa, foi uma implementação mesmo, né? Da Gironda. A Gironda volta ao poder e vai suprimir, anular tudo que os jacobinos tinham feito. E aí volta a escravidão nas colônias. Os haitianos não vão aceitar, não vão acatar esse regresso à escravidão. E acontece nada mais, nada menos que a única rebelião de escravos bem-sucedida que tomou o poder no país, que expulsou os metropolitanos, os reinóis, como a gente chamava aqui os portugueses, né? No caso, os europeus, a única bem-sucedida em todo o continente americano, que foi a Revolução Haitiana. Aí foi formado o Comitê de Salvação Pública para distribuir também alimento para a população faminta, o Comitê de Salvação Nacional, os tribunais revolucionários. E aí os tribunais revolucionários eles julgavam sumariamente os opositores. O que é um julgamento sumário? É um julgamento praticamente sem direito de defesa. Então não tinha boquinha. Se você era da Gironda, era monarquista, era pró dinastia Bourbon, de alguma forma tinha
entre aspas, traído a revolução, isso era motivo suficiente para uma denúncia, para uma condenação e para uma guilhotina. Para vocês terem uma ideia, um período aí de 2 anos que os jacobinos estão no poder, rolam aí cerca de 30 mil cabeças na guilhotina. É uma carnificina, levando em consideração que era um governo revolucionário realmente para liquidar a oposição, os traidores da revolução, então agiam de forma bastante enérgica, bastante dura e bastante exaltada. Foi implementado um calendário revolucionário. Gente, as mudanças eram tão grandes que eles rompem com a Igreja Católica, considerado o clero, o primeiro Estado, cheio de benesses, cheio de privilégios, né? E mudam, inclusive, o calendário, adotando, então, nomes de meses que estavam de acordo com o calendário agrícola, com as estações do ano e assim por diante. Mudança muito impactante. Só que Napoleão, lá na frente, é que a Igreja Católica é convidada a pactuar novamente com o governo da França. Né? Napoleão, muito inteligente, entendia que a Igreja era aliada, ou poderia ser uma aliada, né, de peso importante, e não restabelece os mesmos privilégios, mas atrai novamente para a França, para uma composição política, novamente o clero. Né? Lei do preço máximo, tabelando o preço dos gêneros alimentícios para que não passassem de um certo patamar, não ultrapassassem o teto, não é? Tornando então esses preços acessíveis às camadas mais pobres, principalmente o valor do trigo, que era a base da alimentação dos franceses pobres, principalmente, né, na época. O ensino público e gratuito, pela primeira vez, isso é muito impactante. O Brasil, por exemplo, só vai fazer isso, ensino público e gratuito, só com Vargas, só nos anos 30, eu acho, né, final dos anos 30, começo dos anos 40, o ministro Gustavo Capanema, se não estou enganado. O confisco e venda a preços populares de bens da igreja e da nobreza, olha só que legal, né? Que coisa, assim, altamente revolucionária. Então, tudo que era de patrimônio aí das elites foi leiloado a preços simbólicos para quem tivesse dinheiro e oportunidade de comprar. Então, é um governo altamente revolucionário, gente. Vai deixar saudade aí. Eles não conseguiram dar sequência, foram golpeados e foram tirados do poder, né, pela Gironda. E pelas elites burguesas que se organizam para puxar o tapete dos jacobinos, que estavam tornando a França realmente um Estado popular. Olha os meses aí, ó. Foi substituído de janeiro, fevereiro, março, abril para vindário, frimário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairal, mecidor, termidor, frutidor e os dias dos sansculotes, né? Calendário revolucionário, repito, em substituição ao calendário católico. Tamanha foi o cristão católico, né? Tamanha foram as transformações pelas quais a França passa no governo dos jacobinos. Essas eram duas lideranças dos jacobinos. O Danton, à esquerda, e o grande François Maximilien Robespierre. Há, inclusive, um filme interessante, talvez você encontre ele no YouTube, é um filme chamado Danton, né? E nesse filme passa exatamente o embate, porque eles brigam, né? Eles se desentendem, o Danton e o Robespierre. Há um terceiro também, chamado Marat, Jean-Paul Marat, que acabou sendo assassinado. Então, eles brigam, eles se desentendem. Robespierre, inclusive, parecia paranoico, com síndromes de perseguição, então ele manda para a guilhotina, inclusive aliados. Ele próprio, devido aos seus excessos, a essa loucura dele, essa paranoia, acabou sendo condenado ele mesmo pelo tribunal revolucionário, levado à guilhotina e também recebeu a pena capital. Tá aqui. E assim, né, pela uma dose excessiva de radicalismo, acabou o governo jacobino e proporcionando, então, a ascensão novamente da
Gironda. E a Gironda, pessoal, a Gironda é a burguesia. A Gironda é a direita. A Gironda é o conservadorismo no poder. E aí eles passam novamente a atacar o povo, atacar as camadas mais pobres, revogando tudo que os jacobinos tinham feito. Então, aquele negócio de comitê de salvação pública, de acabar com a escravidão nas colônias, de ensino público e gratuito para todos, eles suprimiram tudo. A Gironda acabou com tudo isso, revogou tudo isso, voltou ao estado de coisas anterior, onde a burguesia é quem tinha os direitos e trabalhava para ela, em prol dela, para ela própria, para ela mesma, né? Conforme tudo que a gente já explicou também, inclusive na aula 1 desse tema. E aí tem a coalizão externa se formando, né? Para sufocar o movimento revolucionário e restabelecer os Bourbons no poder. Aí você pode pensar, ora, mas Luís XVI já estava morto. Como que você vai querer restabelecer a monarquia novamente? Luís XVI estava morto, os Bourbons, a família, a dinastia, não. Então, ele tinha um filho, acabou sendo morto também, mas ele tinha irmãos, ele tinha tios, né? Que poderiam. E é isso que vai acontecer, assumir o trono no lugar dele. É exatamente isso que vai acontecer, não é? Por sinal, também nessa época, a rainha Maria Antonieta foi também condenada à morte, executada. Dizem, né, que ela nunca perdeu a pose, mesmo presa, e tinha certeza que seria liberta, mas que esse encanto real aí se perdeu e se desfez quando ela foi conduzida para a guilhotina, para a praça pública, para ser executada, e ela esperava, inclusive, que uma carruagem viessem buscá-la para levá-la à guilhotina, e, na verdade, foi um carro de boi. Então, ali contam que ela começou a chorar copiosamente e certamente percebeu, né, que tudo tinha realmente chegado ao fim e de monarquia ali, de rainha, ela não tinha mais absolutamente nada. Bom, essa fase da ascensão dos girondinos, né, derrocada dos jacobinos, é chamado também de terror branco. Lembrando que cores como azul, branco, são associadas à direita. E cores como vermelho, principalmente, em menor grau amarelo, mas principalmente o vermelho, são associados à esquerda, principalmente a parte mais radical e transformadora da esquerda, certo? Bom, forma-se então o governo conhecido como Diretório, que vai reger a França ali pelos próximos 4 anos. Nova Constituição, porque aquelas leis jacobinas foram eliminadas, não é? Esses 5 diretores, todos burgueses, né? Eles tinham o poder de governar a França agora. O voto voltou a ser censitário, aquela coisa do sufrágio universal foi riscado do mapa aí, com a ascensão, com a volta dos girondinos ao poder, e depois uma tentativa até de golpe por parte dos realistas, ou seja, dos monarquistas, golpe esse frustrado, mas a Gironda estava ciente que manter o poder seria realmente muito complexo, muito difícil, e por isso ela própria, a Gironda, decidiu dar um autogolpe, uma espécie de autogolpe, junto com o jovem general, com a ascendente figura do general Napoleão Bonaparte. Bonaparte vinha da ilha de Córcega, que hoje pertence à Itália, mas na época pertencia à França, e que desde muito jovem ele teve uma ascensão militar muito vertiginosa, muito impactante, assombrosa, eu diria. Combateu no Egito, combateu contra os ingleses, venceu diversas batalhas, era uma espécie de um herói para a burguesia e se mostrava um indivíduo comprometido com os ideais burgueses. Quais eram os ideais burgueses? Voto censitário,
manter a escravidão nas colônias, manter os privilégios da alta burguesia, de forma alguma abrir para a participação popular, como os jacobinos tinham feito, o ensino ser elitista, como era, nada de escola pública e gratuita, como os jacobinos tinham feito, ou seja, todas as garantias das conquistas burguesas de manter o clero pagando impostos, submisso ao Estado, tal qual como os burgueses, de manter a nobreza também ali no mesmo patamar da burguesia, sem aquele privilégio de classes que tinha antes da Revolução começar, ele se mostrava para a burguesia confiável e disposto a manter todas essas conquistas burguesas, ao mesmo tempo em que uniria o país por conta das invasões estrangeiras, Áustria, Prússia, Espanha, Rússia, Inglaterra, aquela coalizão externa, né? Então, diante de todo esse cenário, Napoleão se mostrava realmente a figura ideal para assumir o poder, unir a nação, defender as conquistas e manter, e até ampliar as conquistas burguesas e garantir que não houvesse retrocesso no que diz respeito ao estado de coisas, né, que existia antes da Revolução começar, sem encaminhar para a esquerda jacobina, mantendo as conquistas da Gironda e sem também retroagir para o lado da monarquia Bourbon. Então acontece o chamado golpe de 18 Brumário. 18 Brumário é a data, né? O calendário tinha sido modificado, você já sabe, mas não foi bem propriamente um golpe, foi um acordo ali entre as elites, onde a ascensão de Napoleão ao poder, na condição de cônsul, não é? Protetor, governante da França. Então, isso foi meio que acordado entre as elites. Não é? A gente chama o golpe de 18 Brumário, mas não foi propriamente um golpe, já que houve ali um acerto entre as elites para o Napoleão governar. E aí a gente tem oficialmente, veja só que interessante, o fim do processo revolucionário, o fim da Revolução Francesa, que dura 10 anos, entre 1789 e 1799. E nesses 10 anos, aí tem a primeira Constituição republicana, o fim da monarquia absolutista, a ascensão da Gironda, a tentativa de fuga do rei, a consequente morte do rei por crime de traição, a ascensão dos jacobinos, toda a mudança radical que os jacobinos implementam, o fim do governo jacobino, a volta da Gironda, o diretório, as coalizões externas tentando invadir a França e, por fim, a ascensão do Napoleão, o golpe do 18 Brumário. Então, isso é definitivo. Embora Napoleão vá iniciar a Era Napoleônica, a gente chama de Era Napoleônica, portanto, é um outro momento da história, fim da chamada Revolução Francesa. O governo de Napoleão, que vai até 1814, ou seja, são 15 anos, é praticamente uma extensão. É praticamente uma extensão, é praticamente uma segunda parte da Revolução Francesa. Tá? Na medida em que ele expande, inclusive, as conquistas burguesas e parte para um movimento de conquista imperialista da Europa, sendo barrado apenas pelos ingleses, né, mas numa tentativa louca, né, de conquistar a Europa e, consequentemente, imaginava ele, e seria uma consequência muito lógica, direta, né? Se ele conquista a Europa, ele conquista o mundo, sendo naquele momento a Europa o centro, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico e militar do mundo naquele instante. A África, você não tinha ainda uma nação poderosa como outrora, nos tempos do século VIII, século XII, XIII, tínhamos reinos africanos muito poderosos, mas nesse momento da história, já no começo do século XIX, não tinha. Pelo contrário, a África dominada pelos europeus, né, sendo escravizado, a maior parte ali dos seus povos. Na Ásia, a China estava se fechando, ela vai se abrir forçadamente com o imperialismo já de meados para o final do século XIX, mas já não era um império pujante, poderoso, como já tinha sido
nos séculos XV, XVI, né? Idem para o Japão, que tinha um sistema de shogunato, um sistema feudal, ainda vai passar por um processo de modernização e de ocidentalização com a era Meiji, a partir da segunda metade do século XIX, e o centro político, econômico, financeiro, militar do mundo era realmente a Europa, né? A América nem se fala, totalmente ainda submissa. Só os Estados Unidos já tinha passado por um processo de independência, né? As demais regiões eram praticamente tudo colônia ainda dos europeus, ou da França, ou da Holanda, ou da Inglaterra, como no caso do Canadá, ou partes do Canadá, da Guiana, enfim, ou de Portugal, da Espanha. Então, o centro era a França. Se Napoleão domina, melhor dizendo, a Europa, né? Se Napoleão domina a Europa, só que tinha uma Inglaterra aí como uma pedra no sapato de Napoleão, a gente vai contar essa história, é tema de uma outra aula, é a era napoleônica, a gente vai ver isso depois. Mas se ele conquista a Europa, ele realmente conquistaria o mundo naquele instante. Mas, como eu disse, enfim, finalizamos essa parte, finalizamos nossas explanações. Espero que você tenha não apenas gostado, mas acompanhado, entendido, né, que é o principal. E aí, fazendo o resumo, né? França pré-revolucionária, entendendo toda a crise política, econômica e financeira, social pela qual passava a França, que foi o terreno fértil para a Revolução acontecer, como é que a França estava dividida sobre todos esses aspectos, como a Revolução se inicia, entender que é uma revolução burguesa, entender o lado dos girondinos, dos jacobinos, são bem distintos, entender como é que foi o diretório, como é que foi o rompimento com a igreja, não é? O sistema de classes que foi rompido de primeiro, segundo, terceiro estado com a ascensão da burguesia, por fim, culminando com a ascensão do general Napoleão Bonaparte. Muita leitura, muita pesquisa. Eu vou terminar aqui a aula e fazer o fechamento. Muita leitura, muita pesquisa, muita resolução de questões, que são os elementos que vão proporcionar para você condições de se apropriar mais e mais em termos de entendimento desse assunto. De minha parte, me despeço e convidando vocês já para o nosso próximo encontro. Tchau, galera. Fui.